Você sabe quais são os recursos no processo do trabalho? Nesse vídeo eu vou te contar quais são os recursos que a gente utiliza ali na prática trabalhista, qual é o cabimento de cada um deles e o prazo de interposição. Mas antes de te situar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Ana Lacerda, advogada, especialista em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho. Sou sócia CEO do escritório De Castro Advogados, que há 14 anos milita aí na advocacia trabalhista. Além disso, sou mentora de advogados que querem aprender a prática real, aquela prática que a gente sabe, a faculdade deixa muito a desejar, né? Não nos ensina. E se você está chegando aqui agora e deseja aprender mais sobre essa prática, a prática verdadeira, eu te convido a se inscrever no canal, já ativar as notificações e, claro, já deixar o like que ajuda muito esse canal a crescer e entregar o conteúdo a mais pessoas, a mais advogados que querem viver da advocacia trabalhista. Bom, pessoal, antes de iniciarmos, eu preciso fazer um alinhamento aqui com vocês. Sei que muitas pessoas postam esse tipo de conteúdo sobre recursos voltado para a prova da OAB. Não é o meu caso. Eu quero dividir a prática de quem milita na advocacia efetivamente. Até mesmo porque, sendo bem sincera, a última vez que eu tive contato com a OAB, com a prova da OAB, com o edital da banca, foi em 2016, quando eu fiz a prova. Então, assim, realmente não é o foco aqui. Se lhe servir, é claro, seja bem-vindo e usufrua de todo o conhecimento que está sendo aqui passado. Mas já deixo esse alerta e faço esse alinhamento aqui com vocês. Então vamos lá, vamos aprender sobre recurso trabalhista? Tem 4 pontos antes de falarmos sobre cada um dos recursos que se aplicam aqui no nosso dia a dia que eu preciso falar com vocês. Em regra, os recursos trabalhistas, temos exceções e vamos falar sobre elas, eles são interpostos no prazo de 8 dias. Esse é o prazo da maioria dos recursos trabalhistas. É o que a gente chama de octídio legal. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Pois bem, então grava isso. Se você está na dúvida de qual é o prazo, se você chutar 8 dias, a maior chance é de você acertar. Mas claro, sempre confere, tá? Se está na dúvida, vai lá na CLT e confere, porque se tem uma coisa que um advogado não pode fazer, é perder prazo. Outro ponto. Também no processo do trabalho, os prazos são contados em dias úteis. Ah, Anny, mas isso é óbvio, o CPC também prevê isso. Mas nesse caso, a regra é da CLT. Temos que lembrar que nem tudo do CPC, aliás, muitas coisas do CPC não se aplicam no processo de trabalho. E é por isso que a área trabalhista é tão complexa, diferentemente do que muitos dizem e saem falando por aí. Não é nem um pouco simples, justamente por conta disso, porque temos aplicação do CPC em alguns casos, aplicação da CLT em outros casos e muitas vezes também previsões que estão ali na jurisprudência, em súmulas, por exemplo. Então é importante a gente se aprofundar nessa prática aqui. Outro ponto de extrema importância. Os recursos trabalhistas, eles têm natureza meramente devolutiva. Você sabe o que é isso? Natureza meramente devolutiva? Significa que os recursos, eles não têm naturalmente um efeito suspensivo. E o que é efeito suspensivo? A sentença é proferida e os efeitos delas são suspensos até que o recurso é julgado. Isso não acontece com os recursos trabalhistas. Para a gente conseguir um efeito suspensivo no recurso ordinário, por exemplo, nós temos que pedir isso liminarmente no nosso recurso. E tem que ser um pedido expresso, fundamentado. A regra é que os recursos não têm essa natureza. E qual é a implicação disso? Que a sentença, ela tem eficácia imediata, ou seja, proferiu sentença, ainda que tenha um recurso ordinário sendo pendente de julgamento, é possível executar essa sentença numa execução provisória até a fase da penhora. Ou seja, é possível penhorar, mas não é possível liberar dinheiro, não é possível fazer o leilão e prosseguir com os atos executórios. Mas até a penhora é possível sim fazer. Se vocês querem, inclusive, que eu faça vídeo sobre isso, execução provisória, já deixa aqui nos comentários. Então, vamos direto ao assunto, vamos falar das hipóteses de recursos que são cabíveis na prática, no dia a dia, no processo do trabalho. Eu vou começar falando sobre o embargo de declaração. Qual é o cabimento? Qual é o propósito do desembargo de declaração? Sanar vícios. Ele não tem o propósito de trazer reforma para o julgado, e sim complementação. Em que casos, Em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material. Ainda na jurisprudência tem se admitido o recurso de embargos de declaração também para casos de erro de percepção. Em que fase cabe o recurso de embargos de declaração? Em qualquer fase. É possível interpor o recurso de embargos contra qualquer decisão que incorra nesses vícios, que tenha uma contradição, que tenha uma obscuridade. E falando de prática, já que esse é o nosso objetivo aqui no canal, ainda digo para vocês, no dia a dia, ainda vemos embargos de declaração contra despacho. Despacho que a princípio não teria uma natureza de decisão e a princípio também não caberia nenhum tipo de recurso, nem embargo de declaração. Vemos
Vemos por quê? Porque às vezes o próprio despacho ele é obscuro. A gente não consegue compreender exatamente o que é que ele está querendo dizer, o que é que o juiz, qual é o comando do juiz e qual é o prazo para interposição do embargo de declaração? 5 dias. Poxa, Anne, você acabou de dizer que a regra dos recursos trabalhistas é de 8 dias, você já começa falando de um recurso que é de 5 dias? Sim. No caso de embargos, que ele tem uma natureza até meio controvertida, muito no passado se discutiu se era recurso, se era incidente, neste caso é 5 dias. Essa é uma das exceções, vocês vão ver que daqui para frente, quase todos os recursos têm prazo de 8 dias. E qual é a previsão legal? Onde está previsto este recurso de embargos de declaração? No artigo 897 da CLT, e também se aplica ali as previsões do artigo 1022 do CPC. Outra espécie de recurso muito utilizado e muito comum no nosso dia a dia é o recurso ordinário. Para que serve o recurso ordinário? Para impugnar, vejam, o recurso é um meio de impugnação, para impugnar sentenças definitivas no processo do trabalho. Aquela sentença que vem no final do processo, é ela que o recurso ordinário impugna. Mas não só a sentença do juiz, tá? Em casos em que a competência ela é originária do tribunal, como no caso de mandado de segurança, por exemplo, e que a ação ela já é proposta diretamente ali no que seria o segundo grau, no Tribunal Regional do Trabalho, na sentença de processo como o mandado de segurança, há sim a interposição do recurso ordinário. E aí ele sobe para uma segunda instância. Quem é que julga o recurso ordinário? Quando a interposição é lá, contra a decisão da vara, o Tribunal Regional do Trabalho. E quem é que julga quando a interposição do recurso é contra acórdão de ação originária do TRT, o TST. Um ponto importante para falarmos aqui sobre o recurso ordinário é que ele tem natureza devolutiva, já falamos sobre isso, ampla. O que é que quer dizer efeito devolutivo amplo? Todas as matérias de fato e de direito, inclusive as questões probatórias, elas podem ser reanalisadas pelo segundo grau. Então, quando fazemos um recurso ordinário, os desembargadores, naquelas matérias que foram objeto do recurso, porque às vezes nem tudo acaba subindo para o tribunal, aquilo que a gente não recorre, transita e julgado naquele momento, mas todas as matérias que subirem para o segundo grau e forem ser analisadas pelos desembargadores, podem ser analisadas na sua completude. Então, eles podem rever provas, podem rever matéria de direito, claro, mas também matéria de fato. Então, eles podem reanalisar o fato, dar uma nova interpretação àquela situação fática que aconteceu, uma nova interpretação às provas. Isso é possível no recurso ordinário. Qual é o prazo do recurso ordinário? Aí sim, voltamos para a regra. 8 dias. Úteis, porque como falei para vocês, os prazos na Justiça do Trabalho eles são contabilizados em dias úteis. E qual é a previsão legal do recurso ordinário? Onde é que ele está previsto? Artigo 893, inciso 2 da CLT, prevê a existência dele. E as regras que permeiam ali o recurso ordinário estão no artigo 895 da CLT. E aí seguimos com o que? O recurso de revista. Qual é o objetivo do recurso de revista? Bom, ele tem várias hipóteses de cabimento. Bom, quando há uma interpretação dada pelo Tribunal Regional do Trabalho que julgou o recurso ordinário em relação à lei federal ou Constituição Federal que seja divergente de outro tribunal, cabe recurso de revista. Tem outras hipóteses que eu vou falar, mas essa para exemplificar para vocês. Digamos que o Tribunal Regional do Trabalho da terceira região tem o entendimento de que não caiba reflexo das horas extras no FGTS mais 40%. Isso aqui é hipotético, tá? Não é uma coisa real, não. E o tribunal da 15ª região entenda que cabe sim esse reflexo. Percebam que é uma interpretação sobre a norma. Não é uma matéria fática, não é análise de prova, é uma interpretação sobre a norma. Um TRT, neste caso, a decisão pode ser objeto de recurso de revista porque o Tribunal Superior do Trabalho ele tem esse objetivo de guardar, de unificar a interpretação da lei federal e da lei constitucional. Unificar a interpretação sobre essas normas. Também cabe recurso de revista quando há uma divergência na interpretação em relação à lei estadual e também convenção e acordos coletivos. Além disso, ainda cabe quando o regulamento empresarial tem observância obrigatória em área territorial que exceda o Tribunal Regional prolator daquela decisão. Também cabe recurso de revista nessas hipóteses. Menos comum, não é o que a gente vê mais no dia a dia. Outra hipótese é quando há uma violação literal à lei federal ou à
norma constitucional. Então, há uma violação literal direta à lei federal, há uma violação literal direta à Constituição, cabe interposição do recurso de revista, obviamente demonstrando isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de lei federal. É bem comum, nos casos de doença ocupacional, haver questões envolvendo a interpretação do artigo 950 do Código Civil, que fala sobre pensão, etc. Nesse caso, os recursos de revista geralmente sobem por violação direta à lei federal, que é uma lei federal, o Código Civil, o artigo 950 do Código Civil. Muitas vezes também sobe por divergência jurisprudencial. Um tribunal dá uma interpretação sobre a norma e outro tribunal também dá outra interpretação. Vejam, nesse caso, a mesma matéria pode gerar duas hipóteses de interposição. Já quando a gente está falando de violação direta à Constituição Federal, realmente tem que ser uma violação direta. Então, eventualmente, um cesseamento do direito de defesa, indeferimento da oitiva de alguma testemunha, quando gerou alguma nulidade. Então, isso pode sim representar uma violação direta. Claro que tudo tem que estar consignado ali no acórdão, porque a gente já emenda com o segundo ponto. O efeito devolutivo do recurso de revista não é amplo, muito pelo contrário, é super restrito. Restrito àquelas hipóteses de cabimento do recurso. Inclusive, como acontece nos tribunais que são superiores, não cabe no TST a reanálise de fatos e provas pelo impedimento ali previsto na súmula 126. Então não adianta você querer construir um recurso de revista que pareça um recurso ordinário. O recurso de revista precisa seguir todos os requisitos de admissibilidade. Então, o recurso de revista é sim um recurso super técnico. Precisa ser construído com a mesma tecnicidade que ele demanda. Não adianta querer fazer um recurso de revista com cara de recurso ordinário, revolvendo o fato, revolvendo prova e inclusive mencionando coisas que aconteceram no processo e que não estão no acórdão. Mais um requisito que você tem que cumprir, você tem que demonstrar pré-questionamento. Enfim, se vocês desejarem que eu faça um vídeo só sobre recurso de revista, eu posso fazer aqui, aí vocês devem mandar. Aí vocês mandam aqui no comentário só para eu saber, enfim, poder preparar esse conteúdo para vocês. Então, qual é a fase de interposição do recurso de revista? Após a finalização da fase de conhecimento no sentido amplo, da fase recursal ordinária. Então, é o seguinte, proferiu a sentença, proferiu o acórdão, pronto. Aí interrompe, não tem mais atuação do judiciário que consiga analisar fatos e provas. A partir daí, vem o recurso de revista. E qual é a previsão legal? Artigo 896 da CLT e os artigos e incisos seguintes. Mais uma vez, eu reforço com vocês, é importantíssimo que, para fazer o recurso de revista, se atente a todas as regras. Estude, sabe? Estude o recurso de revista, porque já é difícil subir esse bendito desse recurso, mesmo cumprindo os requisitos. Se você transformar ele num recurso ordinário, com cara de recurso ordinário, sem se atentar a demonstrar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, não tem jeito, não sobe de jeito nenhum. Então, atenção, muito cuidado na hora de fazer esse bendito desse recurso de revista, viu? Temos ainda o agravo de instrumentos. Vocês já ouviram esse termo, provavelmente. Agora, atenção. Fiquem ligados em uma coisa. O agravo de instrumento que eu estou me referindo aqui não é aquele agravo de instrumento do artigo 1015 do CPC que serve para impugnar decisões interlocutórias que são proferidas ali ao longo do processo, no primeiro grau. Não, não é esse recurso. O recurso de agravo de instrumento, nesse caso, ele serve para destrancar recursos que foram denegados. Então, vamos supor que o seu recurso ordinário, ele tenha sido denegado. Foi dito que não foi cumprido o requisito do preparo. Ou, por exemplo, você não interpôs o recurso dentro do prazo adequado. Nestes casos, para você destrancar, por que destranca? Porque se você não cumpre os requisitos básicos de interposição, de admissibilidade, o processo ele é barrado ali. Ele não sobe para o segundo grau. O próprio primeiro grau faz esse juízo de admissibilidade e barra. Não sobe. Para você destrancar esse recurso no primeiro grau e ir ali para o segundo, você vai precisar fazer um agravo de instrumento. Então, é possível fazer agravo de instrumento em relação a decisões de admissibilidade do primeiro grau? Sim, do segundo grau também. É bem comum, quando vamos interpor recurso de revista, ele ser denegado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que faz o primeiro juízo de admissibilidade. Então, para a gente destrancar esse recurso e fazer com que o TST analise, além dos requisitos de admissibilidade, eventualmente, depois de ultrapassar desse ponto e dado provimento ao agravo de instrumento, o mérito do recurso de revista, a gente precisa fazer este bendito aqui, agravo de instrumento. Então, no segundo grau, o que é que acontece? A gente interpõe o recurso de revista, é denegado, a gente faz um agravo de instrumento para destrancar esse recurso de revista e lá no TST, esse recurso de agravo, ele é julgado. E qual é o propósito dele? Destancar o recurso. Então, a gente precisa ficar muito atento e atenta para aquilo que a gente está colocando no nosso recurso. Não é uma repetição do recurso principal. A gente tem que demonstrar o porquê que aquela decisão
que denegou nosso recurso está errada. Essa, inclusive, é uma obrigação de quem está recorrendo, viu, gente? A obrigação de impugnar de forma específica os termos da decisão. Muitos recursos, vale dizer, nem são conhecidos por conta disso, porque a pessoa não cumpre esse requisito específico. Então fiquem atentos. O agravo de instrumento, ele não é uma repetição do recurso que está trancado, não. Ele precisa impugnar de forma específica a decisão que denegou, certo? E aí, sendo dado provimento ao agravo de instrumento, qual é a consequência? O recurso que estava trancado é destrancado e vai poder ser analisado no mérito. Aí vai ser analisado pelo órgão que deveria julgar. No caso, quando a gente está falando de recurso ordinário, o próprio tribunal já vai analisar o mérito. No caso do recurso revista, o próprio TST vai analisar o recurso. Deu para entender bem? E qual é o prazo de interposição do agravo de instrumento? Mais uma vez, 8 dias úteis. Tem nem mais o que dizer. E qual é a previsão legal desse recurso? Na CLT, 896B da CLT. Ali tem a previsão de que o agravo, neste caso, serve para destrancar recursos. E aí a gente já aproveita para emendar num outro agravo, que é o agravo interno ou o agravo regimental. Qual é o propósito, gente, do agravo interno? Ele serve para impugnar decisões monocráticas, unipessoais e submeter aquela matéria à turma. Então, o que é muito comum? Voltando ao assunto do recurso em revista. O agravo de instrumento sobe e numa decisão monocrática, um único ministro do TST mantém a denegação do recurso. Ou seja, continua dizendo que ele foi denegado. Neste caso, você pode interpor o quê? Um agravo interno. O agravo interno regimental faz com que aquela matéria ali suba para a turma. Então, se foi julgado por apenas um único ministro ou um único desembargador, aí é possível submeter esta matéria, submeter esta questão recursal à turma. E aí 3 desembargadores ou ministros, ou quem compuser a turma, vai julgar coletivamente a matéria. Qual é a fase, então, Anne, de interposição do agravo interno? Não tem fase necessariamente. Por quê? Porque basta que a decisão ela seja monocrática. Se for uma decisão monocrática, cabe agravo interno ou agravo regimental. Por exemplo, quando a gente está falando de mandado de segurança cuja propositura da ação já é no 2º grau, geralmente nós pedimos uma liminar. Quando essa liminar ela é julgada monocraticamente por algum desembargador. Então vejam que não é nenhum recurso, é uma ação, uma liminar numa ação. Mesmo assim, o fato de ser uma liminar proferida por um desembargador, cabe a interposição de agravo interno ou agravo regimental para que aquela matéria, aquela liminar seja julgada ali na turma. Na turma ou no pleno, depende de como está feito ali o regimento interno. O importante é que seja julgado coletivamente, de forma colegiada, quando há interposição do agravo interno. E qual é o prazo do agravo interno no processo de trabalho? 8 dias. Agora, atenção, que a previsão legal desse agravo interno, a princípio, é do CPC. Ele está previsto ali no artigo 1021 do CPC, mas geralmente também está previsto nos regimentos internos dos tribunais. Então, eu quero apresentar um agravo regimental ou um agravo interno no TRT. Olhe o regimento interno do TRT. Eu quero interpor um agravo interno no TST. Olhe o regimento interno do TST. É melhor assim porque você tem mais garantias de que você vai cumprir todos os requisitos que o próprio tribunal estabelece ali para a interposição do agravo interno no órgão dele, entende? É mais seguro do que você se valer apenas do CPC. E aí a gente já emenda em um outro recurso. Esse, vou ser bem honesto com vocês, no dia a dia é raro a gente ver. Porque as hipóteses de interposição, o cabimento dele é extremamente restrito, que é o embargo de divergência. E por que eu digo isso? Porque ele só cabe em face de decisões colegiadas do TST. Então vejam o caminho que o processo precisa fazer até chegar no embargo de divergência. O recurso em revista tem que ser julgado no mérito, ou seja, tem que ter análise de mérito, coletivamente, ou seja, no órgão colegiado. E a interpretação dada por aquela turma tem que ter divergência em relação a outra turma do TST ou a SDI. Também cabe nas situações em que esse posicionamento da turma do TST, ele vai de encontro a uma súmula do TST ou súmula vinculante. Também cabe nessas situações. Mas percebam, primeiro o recurso em revista tem que ter julgado no mérito e a gente sabe que, no fim das contas, isso é o que é o mais raro de acontecer, né? E de quem é a competência para julgar o embargo de divergência? SDI, esse órgão especializado do TST, que vai unificar a jurisprudência do tribunal. A primeira turma tem um posicionamento, a terceira tem outro. É possível fazer a interposição desse embargo de divergência. Agora, não é possível se essa divergência na interpretação for entre uma decisão monocrática
e uma decisão turmária de outra turma. Então fiquem atentos a isso. Lembre, não cabe embargo de divergência contra a decisão unipessoal. Não cabe contra uma decisão monocrática. Então não adianta querer interpor porque não vai ser nem conhecido esse seu recurso, porque ele não cumpre o requisito básico de admissibilidade. Tá, Anne, qual é o prazo para interposição no embargo de divergência? 8 dias. Mais um recurso tipicamente trabalhista com um prazo tipicamente trabalhista. Previsão legal do embargo de divergência. Artigo 894, inciso 2 da CLT e artigo 258 do Regimento Interno do TST, que é interpor um embargo de divergência. Preste atenção nessas normas. Quanto mais a gente sobe na linha recursal, mais complexos e técnicos precisam ser, e nos demandado assim pela norma, que sejam técnicos os recursos. Então vocês precisam estar atentos a isso no momento de construir o recurso de vocês. Não queiram fazer recurso revisto de qualquer jeito, não queiram fazer embargo de divergência de qualquer jeito, porque inclusive lá no TST é mais comum haver a aplicação de multa, viu? E não é multa por ser recurso protelatório não, tá? É multa por ser manifestamente inadmissível. Então temos que tomar cuidado. E aí temos o recurso extraordinário. Esse vocês também já conhecem, né? E qual é o objetivo dele? Garantir a observância da norma constitucional, que não haja violação direta e literal à Constituição, além de devolver ao STF o papel de fixar qual é a interpretação que deve ser dada àquela norma constitucional. E aí não pode ser uma violação reflexa, tem que ser uma violação direta e literal. Além disso, importante dizer, tem que ter repercussão geral. Assim como no recurso em revista, tem que ter a transcendência. São vários critérios que, claro, não dá para aqui nesse vídeo, senão ele ia ficar eterno, 24 horas de vídeo aqui. Não dá pra gente abordar todos esses detalhes, mas é um recurso super técnico, com as hipóteses de cabimento também super restritas. Não é algo que a gente vê no dia a dia comumente, sabe? E aí, então, qual é a fase de interposição do recurso extraordinário? Contra decisões de última ou única instância. Se for uma decisão que não caiba recurso nenhum, cabe recurso extraordinário nas hipóteses de cabimento. Ou última instância, então a última decisão do TST. Aí sim cabe a interposição do recurso extraordinário, que também, vale ressaltar, tem apenas efeito devolutivo, então não suspende a execução não da decisão, tá? E qual é o prazo para a interposição do recurso extraordinário? Aqui, esse não é um recurso tipicamente trabalhista. Esse é um recurso geral, que cabe para todas as áreas processuais, inclusive penal. Então, qual é o prazo? 15 dias. O prazo típico ali das matérias cíveis. Não é de 8 dias. Atentem-se a isso. Bom, é aquela coisa, né? Se você interpusesse no prazo de 8 dias, ia estar super certo, porque você ia ter interposto antes do prazo final. Mas o prazo não é de 8 dias, e sim de 15. E qual é a previsão legal do recurso extraordinário no processo do trabalho? Artigo 893, parágrafo 2º da CLT, menciona o recurso extraordinário, mas as regras estão no artigo 1029 do CPC, artigo 1029 e seguintes do CPC. E com o recurso extraordinário, a gente finaliza essa fase antes do trânsito em julgado. Depois do recurso extraordinário, não tem como. O processo vai transitar em julgado. Trânsito em julgado tem ainda um recurso que cabe interpor. E qual é ele? Agravo de petição. O agravo de petição, ele tem cabimento contra as decisões que são proferidas pelos juízes na fase executória, na fase de execução. Um ponto importante aqui, tá? Só para vocês não confundirem. Não cabe agravo de petição contra a decisão que homologa os cálculos. Não é nessa fase que a gente interpõe recurso, inclusive porque a CLT traz previsão expressa dizendo que essa decisão de homologação ela é irrecorrível. Então, em que fase eu posso apresentar agravo de petição? Veja, em regra, no dia a dia, o que é que a gente visualiza? Agravo de petição contra a sentença que julga embargo à execução ou impugnação à sentença de liquidação. Geralmente é nesse contexto. Mas, por exemplo, digamos que estamos numa execução, estamos ali tentando executar a parte ré, não conseguimos uma desconsideração da personalidade jurídica. Essa decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser passível, sim, de interposição de agravo de petição para submeter essa matéria ao 2º grau. E aí, obviamente, quem é que julga o agravo de petição? O TRT. E contra acórdão que julga agravo de petição, também cabe recurso em revista, viu? Mas uma hipótese de cabimento bem mais restrita. Por quê? Só cabe em um caso.
violação direta à Constituição. Veja, claro, pelo amor de Deus, imagina você ficar... E ainda tem processo que na prática, no dia a dia, rende, viu? Ainda vai lá pro TST para ser julgado em recurso e revista. Enfim, qual é o prazo de interposição do agravo de petição, que é tipicamente trabalhista? 8 dias. É isso aí. Enfim, esses são os recursos trabalhistas. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas deu para dar uma noção para você, um norte de quais os recursos, qual o propósito de cada um deles. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito ali no dia a dia. Aproveito para te convidar a me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, @advogue.ane, e conhecer os meus cursos. Eu tenho sim, gente, diversos cursos em que eu me aprofundo nessas matérias. Inclusive, essa parte de recurso virá na renovação do meu curso Temas Trabalhistas Essenciais. A depender de quando você está assistindo esse vídeo, possivelmente a aula já estará lá disponibilizada. Mas vamos aprender e entender melhor cada uma dessas espécies recursais. Se você quer conhecer meus cursos, o meu site está aqui na descrição. Lá tem, além do Temas Trabalhistas Essenciais, outros que são de aprofundamento na prática. Tudo com viés prático. Não só aqui no YouTube, não só no meu Instagram, mas também nos meus cursos. Porque meu objetivo é exatamente esse, ajudar quem está começando na advocacia a enfrentar o dia a dia efetivamente. Porque a verdade é essa, muitas coisas que estão ali na teoria, na norma, não é o que acontece na prática, sabe? Então é isso, se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever, porque tô com esse propósito de trazer a prática para vocês e sempre que tiver algum vídeo novo, algum conteúdo novo aqui no canal, você vai receber a notificação. E por fim, se você quer ainda ajudar esse canal a fomentar e crescer cada vez mais, eu peço que você deixe uma indicação, tema que você acha interessante aqui nos comentários. Isso vai me ajudar muito a construir conteúdos mais assertivos, que de fato sejam úteis para aqueles que estão me acompanhando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!